Bom dia, segundo beleza. Bom, seguindo aí com uma correção de agropecuária mundial e Brasil, fazendo algumas correções, tem bastante exercício da apostila. Espero que vocês estejam bem. Deus abençoe cada um de vocês. E ainda que a avaliação já tenha acontecido, né? Nós vamos seguir então as correções aí, fechando a apostila bonitinho. Peço a todos, né, por favor, que gabaritem, né, as apostilas. Se houverem dúvidas, tragam para a aula, tá bom? Dessa forma, nosso aprendizado com certeza será muito maior. Eu estou, segundo ano, na página 544, tá bom? Então, parei na questão 5, vou seguir da 5 da 544 da apostila de geografia, ok? Identifique as consequências ambientais da prática representada na imagem. Gente, muito triste o que está acontecendo, né, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Não é só o Brasil, Estados Unidos, Rússia, Indonésia, uma série de Congo, né, uma série de países tem esse tipo de prática e nós estamos à beira, né, de um colapso climático, à beira de um colapso ambiental e as queimadas, né, geram, né, devolvem para a atmosfera toneladas e toneladas e toneladas de dióxido de carbono, né, além de destruir o habitat natural de várias espécies de aves, de animais, etc. e tal. Aumentam, né, expandem as paisagens desérticas, reduzem o volume de chuvas, né, e a umidade das regiões de floresta, criando realmente uma catástrofe, né? Acho que de forma geral é isso. Em casa, desde a época em que era colônia portuguesa, o Brasil enfrenta grandes problemas relacionados à questão da terra. Um deles é a alta concentração de propriedades nas mãos de um número muito pequeno de pessoas. Explica as principais causas: capitanias hereditárias, sistemas sesmarias e a lei de terras, né, que impede a posse, né, por uso capião. Ou seja, todas as pessoas no Brasil precisam comprar terras, não poderão se apropriar de terras do Estado, né? Então, a elite brasileira fez essa lei em 1850, no mesmo ano que foi feita a lei Eusébio de Queiroz, que é a lei que cria o fim do tráfico de escravos no Brasil. E, ao mesmo tempo, o Brasil começou a atrair imigrantes. Então, querendo evitar que negros e imigrantes tivessem acesso fácil, assim como os senhores de engenho, senhores de escravos do Brasil sempre tiveram acesso fácil à terra, eles não quiseram isso nem para os negros, nem para os imigrantes, nem para os pobres. Dessa forma, o Brasil tem uma das maiores concentrações de terra do mundo, né? Ou seja, 75% das terras estão nas mãos dos grandes proprietários, né? E sobram apenas 25% para os pequenos lavradores, ok? Acho que é isso. Ao ler o texto, vocês são perguntados aí: considerando o exposto, apresente argumentos que justificam a importância da agricultura familiar para a segurança alimentar. Gente, quem produz alimento, né, para as bocas brasileiras, para as famílias brasileiras, é o agricultor familiar, tá? O agronegócio não produz comida que é consumida aqui dentro. O agronegócio produz exportação, tá? Eles produzem para exportar para o mercado externo. Sendo assim, é a agricultura familiar que vai colocar o arroz, o feijão, a carne e tal, o leite e tudo mais na mesa do brasileiro, ok? O crescimento do uso de tecnologia no campo, aliado às pesquisas de melhoria genética, tornou possível o aumento das safras de grãos, sem que a área de colheita acompanhasse tal, papapá. Se não me engano, essa parte a gente tinha corrigido, né? Então, a importância da soja na produção agrícola nacional. Soja hoje é o ouro brasileiro, né? O produto mais exportado do agronegócio, principalmente para a China, tá? Qual é o principal desafio da sua produção? Aumentar a produtividade sem aumentar a área, né? Então, você precisa romper, né, com problemas como pragas, doenças, você precisa romper com problemas climáticos, falta, escassez de chuva ou chuvas em excesso, as famosas quebras de safra, né, que são os períodos em que a produção agrícola sofre algum dano, principalmente por questões climáticas, tá? Mas existem doenças também. Então você precisa de manejo, né? Você precisa saber a janela de plantio correta, você
precisa ter um controle da fazenda muito bem feito, remédios, né, fertilizantes, agrotóxicos para impedir que pragas venham devorar a sua safra, etc, etc. Tá? Pesquise e escreva de que maneira o uso da tecnologia das pesquisas de melhoria genética pode ajudar. Então, pesquisando quais são as doenças, como elas podem ser destruídas, quais são os desafios climáticos daquele ano que você vai produzir, para saber qual é a melhor hora de colocar a semente no solo, qual é a melhor hora, né? Qual é a quantidade ideal de água, qual é a quantidade ideal de insumos, de fertilizantes. Assim você reduz gastos, reduz custos, né? Equipamentos com GPS que vão demarcar a área que já foi semeada, não vai desperdiçar semente, né? Uma redução da erosão laminar, que é você fazer o plantio direto, ou seja, você já deixa a safra anterior exposta no solo para conservar mais o solo e por aí vai, tá? Quais são os pontos desfavoráveis do uso da melhoria genética, em especial transgênica? Nós não temos garantia de que faz bem para a saúde, né? Os estudos gerais afirmam que não há nenhum problema, mas são estudos feitos de forma muito rápida, né? De forma autorregulada, são as próprias empresas, muitas vezes, que enviam esses relatórios para o governo, então não há realmente 100% de segurança, tá? E de forma geral, os transgênicos usam muito mais água do que os orgânicos, tá? Então isso consome mais água. Lembrando que a agricultura consome 70% de toda a água do mundo. E a outra questão é que os transgênicos, eles acabam dominando a natureza. Ou seja, uma planta transgênica, como ela é mais resistente, ela acaba tomando o lugar das outras que estão ao redor, criando desertos verdes. Então, as outras plantas, as outras espécies vão desaparecendo e as transgênicas vão ficando ali totalmente fixas no lugar. Pesquisa e escreva a relação do desenvolvimento da pecuária e do aquecimento global. Bom, o aquecimento global está diretamente ligado à agropecuária no fato de que florestas são derrubadas para se introduzir cultivos. Então, você devolve carbono para a atmosfera, derrubando florestas, né? Para toda a energia, matéria-prima gasta, consumida para você ter uma fazenda funcionando, pecuária, com gado. O Brasil tem 217 milhões de cabeças de gado, então tudo isso consome muita água, muita energia, né? Isso, nós temos os tratores, os caminhões, enfim, toda a indústria de insumos, né? Que vai acabar então impactando no aquecimento global. Eu vou pedir que vocês segurem um pouquinho. Beleza, galera? Vamos seguir então. A partir então das páginas seguintes. Estou na página agora 546, ok? FUVEST. As primeiras práticas de agricultura datam de aproximadamente 10 mil anos. Nesse período ocorreram inúmeras transformações na sua base técnica, mas é no decorrer da segunda metade do século XX que a Revolução Agrícola Contemporânea é fundada na elevada motorização mecânica, mecanização, na seleção de variedades de plantas, de raças e de animais, e na ampla utilização de corretores de pH, ou seja, da acidez do solo, de fertilizantes e de ração animal, e de insumos químicos para as plantas e para os animais domésticos. Progrediu vigorosamente nos países desenvolvidos em setores limitados dos países subdesenvolvidos. As transformações ocorridas na agricultura após meados do século XX foram reconhecidas como Revolução Verde. Sobre a qual se pode afirmar alternativa E. Foi baseada na inovação científica e está atrelada à grande produção de grãos em intensas áreas de monocultura. Segundo ano, a Revolução Verde nada mais é do que os países ricos transformando os países pobres em produtores de grãos, em produtores de alimentos que são processados nos países ricos, industrializados e ganham um valor e depois são revendidos para o mundo inteiro com 100% a mais de preço. Então, a Revolução Verde, ela fez com que a produtividade aumentasse, mas não para que as pessoas pudessem se alimentar, para que os países ricos tivessem mais um produto para ganhar dinheiro, tá? Quando eu falo países ricos, estou falando de grandes transcontinentais, grandes empresas multinacionais
São alguns grupos que dominam basicamente todo o setor de alimentos, sementes, transgênicas, agrotóxicos e por aí vai, tá? Então, o capitalismo continua implacável, né, com os países pobres, mais implacável do que nunca. O mapa a seguir registra parte do processo de substituição dos domínios vegetais do continente europeu pela agricultura sedentarizada ao longo dos últimos 10 mil anos. Então, vocês têm aí a tundra, floresta de coníferas, um misto, né, de folhosas e coníferas, pastagens e estepes, né, são gramíneas, né, herbáceas, floresta decídua, ou seja, aquelas florestas que perdem folha nos meses secos, floresta mediterrânea, tá? Max e garrigues, né, arbustos, regiões mais secas, e aí o início da agricultura, né, anos atrás, tal, você tem os pontinhos aí, 10 mil a 8.400, 8.400 a 7.000, 7.000 a 5.000. Ponto. A análise do mapa permite concluir que, alternativa C, o desenvolvimento de lavouras da Europa durante o Neolítico, né, os 10 mil anos antes de Cristo, foi a base para a transformação dos domínios vegetais naturais, o que significa que o desmatamento é uma prática milenar. Galera, a Europa não tem mais floresta nativa há pelo menos uns 300 anos, pelo menos. Desde a pré-história até o início da primeira Revolução Industrial, a Europa já se utilizou de toda a sua floresta virgem. O que eles têm hoje são áreas de conservação ambiental, áreas reflorestadas, mas floresta nativa eles não possuem mais. Entre 80% e 90% de todas as suas florestas já foram totalmente devastadas. Os processos industriais não imitam a natureza. A agroecologia, sim, o faz. Substitui os insumos externos como fertilizante por saberes como combinar plantas, árvores e animais de tal forma que se reforce a produtividade da terra. A produtividade aumentou em 214%, em 44 projetos, em 20 países da África subsaariana, né, ao sul do Saara, mediante técnicas de agroecologia, em um período de 3 a 10 anos, muito mais do que qualquer cultivo geneticamente modificado alguma vez já tenha conseguido. Outras avaliações científicas recentes mostraram que os camponeses de 57 países que utilizaram técnicas agroecológicas obtiveram um aumento de 80% na produtividade. O aumento médio dos africanos é de 116%. Hoje, a evidência científica demonstra que os métodos agroecológicos são muito melhores do que os fertilizantes químicos para aumentar a produção de alimentos em regiões onde vivem famintos. Então, vejam que isso é um estudo, né, científico dizendo que a agroecologia ela é melhor do que os transgênicos, do que produtos químicos para aumentar a produtividade na agricultura. Tá? O fato é que existem interesses por trás, né, do agronegócio tóxico, que é a venda de remédio, venda de venenos e tal. Então, não é que os agrotóxicos e os transgênicos realmente sejam eficazes no aumento da produtividade, não é isso. A questão é, eu preciso dizer que ele é eficaz para garantir a venda dos produtos que eu tenho. Seria muito melhor para todo o planeta uma agricultura orgânica, uma agricultura feita, claro, com maquinário, com tecnologia, mas sem tanto remédio, sem tanto veneno. Isso geraria menores problemas ambientais, isso geraria mais saúde para as pessoas que, obviamente, teriam um alimento mais seguro, mais saudável e por aí vai, né? Com base nas informações do texto e nos conhecimentos de geografia agrária, assinale a alternativa correta. A correta é a alternativa C. A agroecologia está se revelando como uma opção para a produção de alimentos saudáveis, mas sua produção ainda é inferior à produção convencional. Tá? O ERG, Espaço Agropecuário dos Estados Unidos, no século XXI. Gente, os Estados Unidos têm um dos espaços agrários mais organizados do mundo. Os famosos cinturões agrícolas, chamados de belts, né? Chamados de belts. E aí olhem o mapa, né? Olhem a legenda. Grandes regiões de agropecuária norte-americana, Corn Belt, né? Cinturão do milho, Dairy Belt, cinturão de derivados do leite, limites do espaço agrícola produtivo e exportador, culturas e atividades criatórias, ou seja, pecuária, tal, né? Inexistentes ou pontuais,
ponto de exportação agrícola. Então vejam que os Estados Unidos têm um espaço agrícola extremamente organizado, né? Sistemas de transporte como ferrovias e hidrovias interligando todos os estados, todas as regiões. Eles aproveitam o clima de cada região e as características do solo de cada região para poder fazer a agricultura. E mesmo sendo um campo da economia que gera 1% de PIB anual para os Estados Unidos, eles produzem em muita quantidade e exportam, né, além de garantirem, claro, o consumo doméstico dos países. E são dos países mais protecionistas do mundo, ou seja, eles investem nos produtores nacionais para evitarem comprar de outros países, inclusive do Brasil. Então, os Estados Unidos dispensam comentários, fizeram uma reforma agrária ainda no século XIX com as Homestead Acts, né, onde quem ocupasse as terras do Oeste por 5 anos ou mais, pagando impostos ao governo, ficaria dono das terras. Então, salvo engano, os indígenas que sofreram todo tipo de violência, salvo engano, os negros que também não receberam essa reforma agrária, seria uma ilusão dizer isso, né? Nós sabemos que houve uma reforma agrária por parte dos imigrantes, né, que vinham para os Estados Unidos no século XVIII, XIX e que marchavam para o oeste e colonizavam, produzindo hoje o campo americano dividido em médias, pequenas e grandes propriedades, sistemas de cooperativas, barato produzir nos Estados Unidos e com isso eles conseguem investir em tecnologia e produtividade. Um dos melhores cenários, né, de agricultura mecanizada do mundo é o dos Estados Unidos da América. Ok? A agricultura norte-americana é organizada de acordo com o modelo empresarial, o que torna o espaço agropecuário do país fortemente vinculado à lógica econômica. O principal fator locacional que explica a posição do Dyer Belt, ou seja, essa região que vocês viram ali do leite, né? Essa região laranja ali, né? É a presença de, alternativa B, mercado consumidor urbano expressivo. Então você tem um mercado consumidor urbano gigante, né? Os Estados Unidos têm 328 milhões de habitantes e grandes metrópoles, grandes cidades que acabam consumindo, né, leite e derivados do leite. Okay? O aumento do protecionismo agrícola dos países industrializados provocou sérias distorções, diminuição das importações desses países, aumento das suas exportações, reduções das quantidades por eles consumidas, diminuição das exportações dos países menos desenvolvidos e aumento de suas importações. Os fluxos comerciais foram significativamente modificados, pois os preços mundiais de equilíbrio dos produtos agrícolas foram reduzidos como resultado de décadas de políticas protecionistas. O protecionismo agrícola é uma prática que, alternativa D, é usada pelos governos dos países para proteger a agricultura nacional da concorrência externa. Unesp. Na agricultura moderna, os cultivos transgênicos foram adotados para, alternativa B, aumentar a produtividade e proporcionar maior rentabilidade ao produtor. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, anualmente 1,3 bilhões de toneladas de alimentos, 30% da produção total do planeta, é perdido em dois processos. O desperdício, que se relaciona ao descarte de alimentos em bom estado, e da perda ao longo da cadeia produtiva. O desperdício representa 46% e é muito maior nas regiões mais ricas. As perdas relativas ao circuito de produção representam 54% do total e são maiores nos países em desenvolvimento. Principalmente se pega um Brasil da vida, que é tudo transportado por caminhão, o que se estraga de comida, né, nesses trajetos que são muito longos, demorados, né, e por incrível que pareça, países pobres, o texto está falando que o desperdício de alimentos em boas condições é maior nos países ricos, mas nos países pobres também. A gente consome mal os alimentos, né? A gente joga muita coisa fora, né? A gente compra além do necessário, e aí os alimentos vão se estragando. As gôndolas, né, e os supermercados também não sabem trabalhar corretamente, acabam descartando muito alimento que se estraga com mau manuseio, né, e por aí vai, tá? Vocês viram aí que 30% de todo alimento produzido no mundo vai para o lixo, tá? E aí você tem, junto com o texto, uma tabela, né, dizendo percentual de pessoas em estado de insegurança alimentar grave. Então, ou seja, pessoas que estão passando fome mesmo, pessoas que estão male conseguindo ter uma refeição por dia com alguma coisa. Não dá para saber exatamente o que essas pessoas estão comendo, tá? África, 29%, América Latina, 9,8%,
Ásia 6,9, América Setentrional e Europa 1,4. Então vejam que América do Norte e Europa, né, bem menos pessoas passando fome, e o mundo todo, 10% da população mundial passa fome no mundo, tá? 10%, gente, de 7,6 bilhões dá quanto, né? Então, pelo menos aí 750 a 800 milhões de pessoas passam fome todos os dias no mundo. A maioria são crianças, tá? Com base nas informações da FAO e em seus conhecimentos, indique a afirmação correta. Alternativa E. Os dois diferentes processos que causam enorme perda de alimentos no mundo reflete as desigualdades econômicas e sociais existentes entre os continentes. No que respeita à agricultura da América Latina, assinale o que for correto. Então, tem a 1, a 2, a 4, a 8, a 16. A soma tem que dar 31, gente. Então, é a 1, a 2, a 4, a 8 e a 16 estão corretas, tá? Leiam depois com calma e assinalem aí essa alternativa. Observem a imagem da risicultura na Ásia. O tipo de agricultura registrado na imagem é intensivo em... A alternativa, o tipo de agricultura registrado na imagem é intensivo em capital, tecnologia, agrotóxicos, mão de obra, né? Ele, no caso da risicultura, ele poderia ser duas respostas aqui no meu ponto de vista, tá, gente? Pode ser o capital, que é o que está assinalado aqui, porque 80% do arroz do mundo sai da Ásia, mas também poderia ser mão de obra, porque esses países não investem em tecnologia pelo fato de serem áreas de montanha, áreas de planalto e tal, e a mecanização é meio remota, e o fato dos países terem muita população, uma população muito grande. Então, como não dá para manter todo mundo na cidade, eles acabam usando muita mão de obra, porque a mão de obra é muito barata na Ásia, né? No campo, tá? Estima-se que 40% a 50% da população ainda vive no campo, na China, na Índia, né? Bangladesh, alguns outros países. Então, é intensivo também na mão de obra, tá? Eu diria que teria aí possivelmente duas respostas, mas vamos ficar com capitais, tá? O meio rural brasileiro protagoniza, desde longa data, uma série de questões, algumas das quais contadas em verso e prosa, como no clássico Urepês, em Monteiro Lobato, tece uma crítica social ao Brasil agrário por meio do imortalizado Jeca Tatu, um personagem indolente, desleixado, ingênuo e desprovido de educação. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O Jeca Tatu não apenas simbolizava o caipira numa perspectiva negativa, como também um país pobre, injusto e atrasado, baseado em uma economia agroexportadora. E a última aqui dessa aula, sobre o universo rural do período imperial brasileiro, primeiro e segundo reinado, século XIX, né? Analise as afirmações abaixo. Então você tem aí a 1, a 2, a 3, a 4 e a alternativa correta é a D. A 2 e a 4 estão corretas, tá? Então, a partir do segundo reinado, o café se tornou o principal produto, né? E a questão da mão de obra rural esteve entre os temas centrais dos debates políticos brasileiros do segundo reinado. Neste sentido, foram elaboradas formas de lenta e gradual diversas leis, a Eusébio de Queiroz, que pôs fim ao tráfico de escravos, as leis que deram fim à escravidão e a entrada de imigrantes, junto com a lei de terras, que impediram os pobres de terem acesso à terra. Então, a 2 e a 4 estão corretas. Parar por aqui, gente. Página 549, a gente continua na 550 na próxima aula. Valeu, galera. Obrigado.